Muito obrigado a todos por terem vindo. Eu vou falar em pouco tempo. Mostrarei que podemos equilibrar-nos depois da medicina e os curadores que evidentemente equilibram as pessoas. Mas é preciso abordá-lo de uma forma muito mais científica, porque por enquanto estamos no pragmatismo. Então, o que é essa história de desdobramento do tempo? Vocês vão entender muito facilmente, principalmente porque a ciência está a nosso serviço, e não nós a serviço da ciência. Devemos acreditar porque é verdade. Por exemplo, um princípio científico que não é conhecido e que não é utilizado se chama o princípio de Heisenberg. Num tempo nulo, dispõe de uma energia infinita. Qual o interesse de se ter um tempo nulo? Porque, por definição, um tempo nulo não existe. Porque o tempo está vinculado com um observador. O tempo que vocês percebem é uma sucessão de tempos imperceptíveis, separados por instantes imperceptíveis. Hoje em dia, na imaginária médica, isso é mostrado que é totalmente verdade. Não podemos mais rejeitar essa ideia. Mas bem, esses tempos imperceptíveis, para que servem? Não seria para que possamos dispor de uma energia infinita? Com uma condição de sermos capazes de mudar a nossa percepção do tempo. Este que conhecemos e aquele que está em um tempo diferente, que para nós é um tempo inexistente. Veja como isso pode ser sensacional. E podemos ver que isso existe fisicamente? Claro que sim. Vamos dar um exemplo. Vocês já ouviram falar dos buracos negros, esses misteriosos buracos negros. Stephen Hawking tentou desvendar tudo isso. Algo muito importante acontece. Quando uma partícula entra em um buraco negro, ela se desdobra. Há um desdobramento. Uma partícula cai em um buraco negro, desaparece instantaneamente, e outra partícula quer ser livre. É isso que observaram os astrofísicos. Uma partícula leva pouquíssimos segundos para cair dentro de um buraco negro, e se você fosse um observador de dentro do buraco negro, se envolve em um tempo infinito em seu interior. Como isso é possível? Esta lei não serviria também para nós? Esta lei é perfeitamente conhecida. Nenhum cientista atualmente pode rejeitar essa ideia. Agora, a partícula que está livre ao redor do buraco negro busca a outra partícula porque está desdobrada, e de repente se encontra outra e sai. Essa é a explicação atual. Mas se a partícula que caiu no buraco negro voltar tão rápido quanto entrou, ela volta com modificações na memória, como se tivesse feito muitas experiências. Um tempo que não existe para ela no seu exterior. Esse é exemplo científico que algo que não se entende, evidentemente, nós utilizamos sem saber por quê. Se eu posso em um tempo imperceptível desdobrar-me para realizar uma experiência, que está há muito, muito tempo, e se envolver com as consequências dessa experiência em meu tempo, sem nem saber que tenha partido e que estou de volta, mas agora com informações complementares, e que aparecem para mim como intuições, como se fossem novas ideias, não sei de onde vêm. Eu sei que o cérebro recebe informações 5 segundos antes de uma ação, ou seja, temos informações muito antes de agir. Na verdade, o que fazemos é obedecer ao nosso cérebro. O problema é saber de onde vêm essas informações. Quem está no comando do nosso cérebro? Porque quando você vê que existem tempos diferentes e que essa outra realidade tem a possibilidade de modificar os nossos pensamentos em um tempo que para você não existe, e só percebemos as consequências que aparecem para nós como se fosse algo desse momento, como uma nova ideia, como uma premonição, como uma intuição, um instinto de sobrevivência. E para os médicos e curadores, quando fazem um diagnóstico, é instantâneo. Então, quando conhecemos a lei e sabemos aplicá-la, coisas extraordinárias acontecem. Um médico na França, que é iridólogo, olha para o olho dos pacientes para tentar ver o que não está bem neles. Ele aprende o desdobramento de tempo, e desde então ele me disse o seguinte. E de repente ele diz, não me sinto bem. Me sinto bem, porque já não preciso olhar os olhos dos pacientes para realizar um diagnóstico, porque me ocorre de maneira instantânea. Não necessito mais da iridologia. Ele é obrigado a olhar o olho de seus pacientes para parecer que está fazendo um diagnóstico porque é um iridólogo, ele já sente. Como é possível?
Como é possível saber o que a pessoa tem antes de fazer um diagnóstico? É isso que tem que aprender. É tão sensível. Basta utilizar o desdobramento dos tempos. Porque no instante em que eu penso em algo, num tempo que para mim não existe, aí há todas as consequências dos meus pensamentos. São muitíssimas, muitíssimas consequências, ou seja, tudo o que eu vou viver é a conclusão de todas essas consequências. E eu não vejo a relação entre meu pensamento e as consequências, que aparece para mim como uma coisa ideal. Imaginem alguém que lhes pede algo em um tempo que para você não existe. Se vocês sabem como funciona, já têm a resposta, então, já compreenderam tudo, às vezes comprimindo o tempo e tudo aquilo que falta para equilibrar uma pessoa. Tem sido estudado em outro tempo, devido aos outros, e os outros têm as conclusões. Então são capazes de dizer à pessoa: já está feito. Um exemplo. Um cirurgião que vem em uma formação que entende como funciona o corpo humano, um dia está passeando por aqui, vê uma pessoa que cai inconsciente e ele corre e socorre a pessoa. Ele tem um bisturi e abre a garganta para salvar essa pessoa caída. E graças a isso essa pessoa sobrevive. Como ele soube que precisava abrir a garganta? Uma intuição, um diagnóstico, nada mais. Quanto tempo teria levado isso? 0. Porque é outro tempo, muitíssimo, muitíssimo tempo. E ele recebe a conclusão como uma intuição. Abrir a garganta porque senão você morre. É claro, evidentemente é um cirurgião. Ele sabe como funciona e conhece o corpo. Ou seja, não abre qualquer coisa, ele salva a pessoa devido à intuição. Vocês pensam em serem médicos? Pensam em serem curadores? Não conhece isso? Como podem serem curadores? Então vão encontrar as coisas que funcionam mais ou menos bem, mas se compreendem como funciona, curará a quem quiser, com uma condição da pessoa querer mudar seus pensamentos. Por quê? Porque entendam uma coisa: se eu disponho de 2 tempos diferentes, e se cada um dos meus pensamentos criassem as consequências num outro tempo, eu colho os frutos dessas consequências. Há um ditado popular em francês e em espanhol que diz: quem semeia ventos colherá tempestades, ou seja, se você planta tranquilidade, colherá paz. É simples assim, pois tudo aquilo que eu penso fabrica em um tempo que eu não conheço as consequências dos meus pensamentos. Ou seja, se penso em algo dramático, receberei algo dramático, ainda mais violento. Mas se eu planto paz, colho paz e tranquilidade, pois isso eu não sei, mas meu corpo sabe. Porque há aqui também uma lei científica importante que não utilizamos. Trata-se da diferenciação dos tempos. É uma lei científica conhecida desde 1922. Se eu me movo em relação a uma pessoa que está imóvel, não me resta mover tão rápido como a outra pessoa. É surpreendente isso, não? Como o paradoxo dos gêmeos de Langevin, que colocou em evidência essa experimentação em 1971. 50 anos depois, mediu com a ajuda de um relógio atômico a diferenciação de tempo que podia haver entre um avião que viaja ao redor da Terra em relação àquele que está em solo imóvel. Esse é o experimento de Halfley-Keating, realizado em 1961 e depois em 1971, mediu com precisão o tempo entre 2 aviões, um que voava a uma certa velocidade ao redor da Terra e outro que permanecia parado. Temos um relógio atômico que permite com precisão fazer essa medição muito importante. E sabemos que o paradoxo dos gêmeos de Langevin é verdade. Se eu me movo, não será tão rápido como aquele que está imóvel. Então, para que serve isso? E aqui entra outra vez uma lei física, que não serviria para nós, porque depois de tudo, deixando à parte toda essa tecnologia, não nos interessa aquilo que não sabemos viver. E há aqui algo muito surpreendente. Eu disponho de 2 tempos diferentes ao mesmo tempo. Isso está provado. E a mim isso não me serviria, mesmo que pareça algo totalmente ilógico nisso. Outra coisa mais, se você pensa em algo, isso é uma energia, foi provado, se for uma energia. Segundo a equação de Einstein, é uma massa. Sua equação é E/mc2. Todos conhecem essa equação. Energia é massa. Se o pensamento é uma energia, eu devo ganhar massa ou perder
em função do meu pensamento, já que o pensamento é energia. Porque se o meu pensamento é uma perda de energia, que ocorre num tempo imperceptível, e que nesse tempo imperceptível, devido a uma diferenciação de tempo, eu tenho a consequência desse meu pensamento, eu tenho de volta a conclusão. Essa conclusão me vem também num mesmo tempo imperceptível. Isso quer dizer que há uma perda de massa e um ganho de massa de maneira instantânea. Então, eu tenho uma sensação que o meu pensamento é uma perda ou ganho de energia. O problema é como controlar essa perda para se igualar ao ganho. Esse é o problema, desde que há aí uma solução do desequilíbrio. Se o meu pensamento não recupera a consequência do seu pensamento com equilíbrio de energia, então há um desequilíbrio de energia corporal. Não levamos em conta isso. O que fazemos com isso? É coisa muito importante. E há aqui um teorema muito importante. Diz que o pensamento fabrica um futuro, um potencial num tempo nulo, e eu recupero a consequência desse potencial. Se não é o certo para mim, há um desequilíbrio. Então devo controlar o meu pensamento? E aqui o primeiro teorema científico, que são ditos por cientistas muito conhecidos. E o que diz esse teorema? Controlar os seus pensamentos para criar potenciais que podem ser utilizados por todo mundo, para não sofrer as consequências deles. Pensas em fazer ao próximo o que gostaria que o próximo pensasse em fazer a você. Uma vez que um grande matemático falava isso, se chamava Jesus, pois ele anunciou um teorema matemático. Foi tomado por algo esotérico, quando na verdade é um matemático. Se você pensa em algo, vai viver as consequências do teu pensamento. Pior, qualquer um pode utilizar as consequências dos seus pensamentos, uma vez que isso é um erro. Imagina algo. Se eu penso em matar alguém, alguém vai utilizar esse potencial e pode matar a mim, pois foi eu que criei esse potencial. Pode matar alguém, porque foi eu que fabriquei esse potencial. Se ninguém pensar em matar, imaginário. Não 7 milhões de pessoas que não pensam em matar. Depois de um certo tempo, isso se calcula. 40 dias. Em uma quarentena ninguém pode matar. Não está mais na memória. Evidentemente é uma utopia. Pensa em matar a sogra. Aí está. Isso é para ver se vocês estão despertos. Imaginam a consequência. Se eu penso em coisas que agradam a todo mundo, fabrico um potencial que será utilizado. Por que será? Porque eu só quero o bem. Para eu utilizar um potencial fabricado por alguém, devo ter o mesmo pensamento que esta pessoa. Depois que o pensamento se envolve em energia, é aquilo que porta a teoria do desdobramento de tempo. Eu vivo em vários tempos ao mesmo tempo, e o vincula entre os tempos diferentes desse pensamento. Isso nos obriga a controlar o nosso pensamento. É aqui algo novo. Uma pessoa que vem nos pedir ajuda, há uma necessidade de controlar o nosso pensamento. Se controlar o nosso pensamento, pois chega imediatamente a informação, extraímos esse potencial, pois sabemos o que fazer. E por que isso é instantâneo? E aqui há também algo muito novo, por isso que é muito difícil de admitir. Se trata do ciclo de desdobramento do tempo que termina atualmente. E atualmente temos todas as informações que precisamos. Os potenciais estão abertos para todo mundo, basta compreender. Se uma pessoa vem nos pedir ajuda ou pedir algo, e necessita de nosso conselho para se equilibrar, porque se a pessoa tem um desequilíbrio, vai extrair informações de um potencial e depois melhora porque era o que lhe faltava. Antigamente, nos tempos dos gregos, isso se chamava diagnóstico, caduceu. Vê o futuro antes de vivê-lo. Hipócrates conhecia esse caduceu. A medicina não pode existir sem a intuição. A intuição não são as máquinas. E colocar uma pessoa dentro de uma máquina para saber o que lhe ocorre, quando um diagnóstico é instantâneo. Algumas pessoas não sabem que utilizam, pessoas usam, mas não sabem explicar. Outras que dizem, isso é charlatanismo. Não estão na faculdade de medicina, não sabem nada, preferem que curam. Na faculdade de medicina em Paris, antes da Primeira Guerra Mundial, a primeira lição que recebiam os futuros médicos era: se não tem diagnóstico, se você não tem aspirina, não serve para ser médico. Tudo aquilo que irá aprender não serve para nada. Diagnóstico, o que é isso?
É uma antecipação, nada mais. Podemos dar um exemplo pessoal, que tem a ver com uma pessoa que estava muito enferma. Uma jovem de 14 anos, com diagnóstico de mucosidade, estava na lista de espera para um transplante de coração e pulmão. Era a única oportunidade para ela. Tinha 3 sessões de químio ao dia, para retirar os mucos. E veio em uma formação com sua mãe, e veio me falar o que podemos fazer? Pois se você pede algo, significa que tem um potencial necessário, ou será um potencial extra. Tem que saber extrair esse potencial e buscar a solução. Evidentemente, tem que saber como funciona essa regra com as pessoas, que têm a solução instantaneamente. Deve obter o diagnóstico pela intuição. De que maneira? Vai em outro tempo, como podemos ir a outro tempo? Aí há outro princípio físico, monumental. Aqui temos um corpo físico, que é dual, e um corpuscular que é igualmente ondulatório, que procura trazer informações. Esse meu corpo aqui é também um corpo energético, que vai buscar informações, que se desloca a velocidades surpreendentes. Utiliza do paradoxo dos gêmeos de Langevin, que muda de tempo, e vai buscar informações por um fenômeno físico de harmonia, uma onda portadora com informações harmônicas, encontra a solução. Esse corpo energético retorna a mim, dá água do meu corpo a informação, meu corpo decodifica essa informação. Quanto tempo leva isso? Nada. 0, um tempo nulo, quase nulo, e tenho a intuição. Graças a Langevin. Seria muitíssimo criticado Langevin na França. Agora seu nome está por toda a França. Isso é a ciência. Primeiro eles criticam, se colocam numa posição violenta, logo depois vêm as evidências. Pois acabam de dar prêmios Nobel a pessoas que fizeram observações mostrando que a teoria do desdobramento do tempo é exata. Para nós é claro que é exata. Se não utilizam, somos nós que temos que utilizar. Para que serve que somos duplos se não utilizamos esse desdobramento? Devo então encontrar a solução. Quando? Como? Instantaneamente. Isso é a intuição, isso é o diagnóstico. Uma ideia me veio à mente, é uma informação. Isso é o que aconteceu com uma jovem, com um problema sério de saúde, que nos procurou junto com sua mãe. Elas estão aí. Você tem medo de tubarões, disse a ela. Parece tão bobo, né? Alguém com uma doença grave que tem medo de tubarões? Dizer a alguém que vai morrer, com uma enfermidade grave. Você tem medo de tubarões, pois é aí que percebo exatamente o que digo. Ela vira para sua mãe porque contou isso para ele. Não falei nada, disse sua mãe. Então eu disse para ela, já está curada. O que aconteceu? Nada. Isso foi ter ido. Há um tempo imperceptível. Me veio aquela uma informação instantânea de cura para ela. Quem me ensinou isso? Eu não estudei medicina para isso? Não, nunca. Depois da consequência, porque eu estudei mecânica dos fluidos, havendo estudado com os militares que estudam os golfinhos. Os golfinhos têm medo dos tubarões, e isso é conhecido porque sabem que eles são predadores. Então, devido a esta jovem, procuro saber qual a relação de sua doença de mucosidade com os golfinhos. Os golfinhos, quando atacam os tubarões, têm que ir muito mais rápidos do que os tubarões, e ele nada na mesma velocidade. Eles têm uma particularidade. Quando têm medo dos tubarões e querem matá-lo, libera um polímero sobre sua pele que lhe permite ter uma velocidade muito maior, porque isso diminui a frenagem. Graças a esse polímero, eles nadam a 70 km por hora. Eles pegam os tubarões de surpresa com seus narizes, e os pulmões dos tubarões explodem, porque os tubarões são enormes. Por isso os golfinhos são considerados predadores dos tubarões. Por causa dessa tática, quando eles vão atacar os outros, atingem os pulmões que são frágeis. Então, secretam esse muco para endurecer seus pulmões. O certo, quando eles são atacados, seus pulmões não correm nenhum risco. Quando vão matar os tubarões, eles liberam os mucos e os polímeros, e depois voltam ao normal, como antes. Depois de algumas semanas, recebo uma chamada telefônica dessa jovem que me diz: estou curada. Por que está curada? Ela soube utilizar seu pensamento e me disse: acabo de ler seu livro que me indicou. E ela chora e diz: minhas lágrimas não têm mais o mesmo gosto, estão menos salgadas. Eu penso que estou curada.
Foi devido a essa frase que eu me informei sobre os golfinhos e os polímeros dos golfinhos e descubro tudo isso que acabo de contar. Então falei com essa jovem: se pensas que estás curada, pois tenha certeza disso. Isso será demonstrado quando for capaz de banhar-se no mar sem ter medo dos tubarões. Ela vivia próximo do mar e nunca havia colocado os pés na areia, pelo pânico que tinha dos tubarões. E um dia me chama ao telefone. Me disse que havia se banhado no mar sem nenhum medo dos tubarões e os golfinhos nadando ao redor dela. Esta é uma linda história. O que eu quero dizer com isso? Que a enfermidade de mucosidade é devido ao medo de tubarões. Essa jovem tinha sintomas de mucos, de polímeros, que é mortal, pois ao ter medo dos tubarões causará polímeros e mucos. Agora, uma pessoa que tem mucosidade, e bom fazer essa pergunta se ela tem medo de tubarões. Tomara que não. Então, o que eu quero foi uma abertura temporal imperceptível. Todos os tempos imperceptíveis estão à minha disposição e instantaneamente me deram a informação. Porque se essa pessoa havia me pedido ajuda, é porque eu tenho a solução. É tão simples que custa acreditar. Desde que esteja sensível, não queremos acreditar que estamos sensíveis, pois devemos fazer como os médicos do tempo de Hipócrates. Não havia radiografias, nenhum scanner, nenhuma imagem médica, nenhum laboratório, nenhum medicamento, nada. Como faziam diagnósticos? Intuição. Querem a intuição? Tem a ver com o futuro. O que incomoda uma pessoa no tempo presente é não saber que são tempos diferentes, pois não faz nada, e vão de maneira pragmática tentar ver o que falta. Antigamente, se conhecia a lei. Quando uma pessoa vinha te ver, isso significava que você tinha a resposta, senão não viria vê-lo. Agora isso está invertido. Espero ter ajudado com esse conhecimento. Se alguém vem a me ver é porque eu tenho a solução. Então é importante saber como funciona. É indispensável saber como funciona, porque tem a responsabilidade. Se não é capaz de dar a resposta, então o potencial da pessoa que não está bem pertence a você. Mas depois pode dar a resposta. É muito sensível e pode estar na mão de qualquer analfabeto. Agora, se você é médico, que tem uma formação, que permite conhecer o corpo humano, pois vai sair o diagnóstico mais rápido. Eu conto com todos vocês e agradeço por essa recepção maravilhosa e por poder mostrar coisas extraordinárias às pessoas e lhes dar algo. Nunca se esqueçam de uma coisa. Se uma pessoa quer se equilibrar e venha vê-lo, seja qual for o seu problema, deve absolutamente saber o seguinte. Diz a ela: se você não mudar seus pensamentos, tudo aquilo que eu fizer por você não servirá para nada. Essa é a conclusão.